Para falar sobre os princípios do processo penal, que é de suma importância esse estudo de princípio, porque não só os princípios constitucionais do processo penal, como também os princípios de natureza infraconstitucional, ou seja, aquele previsto no Código de Processo Penal e nas leis especiais, né? Então, conforme eu já havia adiantado, o processo penal nada mais é do que um instrumento, o conjunto de regras e procedimentos para que possa dar efetividade ao direito penal objetivo, ou o direito material, não só o Código Penal, como todas as leis de caráter penal. Então, é através do processo que se faz cumprir aquele preceito sancionatório de cada tipo penal, né? Conforme eu já havia explicado. Então, matar alguém, artigo 121 caput, 6 a 20 anos. E aí, como que o Estado vai conseguir chegar ao final, se o sujeito for condenado, executar uma pena? Para isso, depende de todo um conjunto de procedimentos, ou seja, um conjunto de regras de procedimentos que envolve o processo propriamente dito. Tá bem? Então, vamos começar a estudar os princípios. O primeiro deles é o princípio do devido processo legal, né? Devido processo legal. Esse princípio não é um princípio constitucional, também não só aqui no direito processual penal, mas ele deve ser observado nas demais disciplinas que vocês estudam, no processo civil, no processo tributário, no processo administrativo. Tudo deve observar o devido processo legal, ou seja, a Constituição nos garante que ninguém, né, será privado da liberdade ou de qualquer bem jurídico sem o devido processo legal. Está lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal. Então, esse é um princípio de natureza constitucional que se aplica aqui no processo penal, né, que é o devido processo legal, que deve observar dentre as regras, né, a lei, ou seja, engloba também aí o princípio da legalidade, tá bem? Então, o devido processo legal. Então, se tem uma regra a ser estabelecida, o órgão jurisdicional deve seguir esta regra pré-estabelecida, que é uma garantia que nós temos do devido processo legal. Então, se o sujeito cometeu um crime de furto, ele foi preso em flagrante ou não, qual é a sistemática? Se for preso em flagrante, se não for caso de arbitrar fiança, num furto qualificado, por exemplo, o juiz vai despachar em audiência de custódia, né? E depois, se ele estiver preso, o delegado tem 10 dias para terminar o inquérito, e o promotor oferece 5 dias para oferecer a denúncia. O juiz recebeu a denúncia, intima-se o autor do crime para oferecer defesa preliminar e, na sequência, o juiz manter o recebimento, designa a audiência una, onde irá fazer a produção da prova, interrogatório do réu, alegações finais e o juiz dá uma sentença. Então, isso é o que diz o devido processo legal, por exemplo, para um crime de furto qualificado. Se fosse um crime de competência do júri, aí o devido processo legal é a necessária observância de duas fases. Uma primeira fase, que é a fase de admissibilidade da acusação, e a segunda fase, que é a fase de julgamento perante o conselho de sentença, que é formado por 7 jurados, ou seja, 7 cidadãos que integram a sociedade. Tá bom? Então, devido processo legal. Outro princípio também que emana, né, desse devido processo legal, que é o contraditório e a ampla defesa, né? Tanto a ampla defesa como o contraditório são garantias constitucionais que, se não observados, leva à nulidade do ato, né, por afrontar dispositivos da própria lei, da própria Constituição Federal, porque tanto o contraditório como a ampla defesa são garantias constitucionais, mas também estão previstos em dispositivos de natureza infraconstitucional.
Tá? Então existe o contraditório, por exemplo, numa audiência, o juiz inquiriu a testemunha, ou no criminal, quem faz as perguntas diretamente a acusação e a defesa, conforme prevê o Código de Processo Penal. Mas alguns juízes ainda temem e fazer perguntas para depois passar a palavra. Se a testemunha for da acusação, passa para a acusação vai inquirir a testemunha e depois, pelo contraditório, abre a palavra para a defesa poder inquirir essa testemunha. Então, nesta produção de prova, nós verificamos aí que foi estabelecido o contraditório. Então, se uma parte junta um documento, a outra parte deve ser intimada para manifestar sobre aqueles documentos juntados. Como tem no próprio Código de Processo Civil também, estabelece o contraditório. Tá? E a ampla defesa, né? Porque aqui nós estamos tratando do direito à liberdade. Né? Então, no processo penal envolve direito à liberdade, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, nesse caso, é necessário que se observe a ampla defesa, sob pena de nulidade. Tá? Então, uma audiência, por exemplo, criminal, o réu não poderá estar desassistido por um advogado, seja constituído, seja nomeado ad hoc, seja com o defensor público. Né? Isso não pode, porque gera uma ofensa ao princípio da ampla defesa. Né? Então, se a lei diz que o réu tem 10 dias para apresentar a defesa preliminar, o juiz não pode dar 5 dias. Aí, se ele não apresentou, em nome da ampla defesa, o juiz vai ter que nomear um advogado para apresentar a defesa preliminar. Mas não pode o processo caminhar sem essa defesa preliminar? Não. Por quê? Se isso acontecer, o processo é nulo, porque violou a garantia constitucional da ampla defesa, que o réu tem direito. Né? Então, se ele não tem condição de constituir um advogado, o juiz necessariamente deverá nomear um advogado para que possa apresentar a defesa preliminar. Tá certo? Então, isso é ampla defesa, que sob pena de nulidade. E já antecipando para vocês que no processo penal existe a questão do prejuízo. Só se declara a nulidade de um ato se causar prejuízo para as partes. Senão o ato não vai ser declarado nulo. É o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal. Nenhum ato será declarado nulo se não causar prejuízo para uma das partes. Tá? É lógico que nesse caso, uma audiência do réu sem um advogado de defesa, nesse caso o prejuízo ele é absolutamente presumido. Você não precisa nem provar. Por que você tem que provar? Não, por si só, essa falta de representatividade do advogado na audiência defendendo os interesses do réu já gera uma nulidade. Então, o prejuízo nesse caso ele já é presumido. Agora, em determinadas situações, é necessário que você demonstre de forma concreta que ocorreu prejuízo. Né? Se for por violação à ampla defesa, ou contraditório, ou devido processo legal, então vai gerar o quê? Uma nulidade. Tá certo? Então falamos do devido processo legal, falamos da ampla defesa, falamos do contraditório. E se a gente fosse falar de princípios específicos, e aqui eu procurei explicar para vocês os princípios gerais, né, e constitucionais de mais importância, mas poderíamos falar, por exemplo, em relação ao Tribunal do Júri, vários princípios, por exemplo, a soberania dos vereditos, ou seja, aquilo que o júri decide é soberano, não pode ser modificado, por exemplo, pelo tribunal. Ele pode ser anulado e aí sim um novo julgamento, porque a decisão do júri ela é soberana. Tá? Existe lá no Tribunal do Júri, na sessão de julgamento, um princípio que chama plenitude de defesa. É muito além da ampla defesa. O réu, por exemplo, durante o seu julgamento,
ele pode alegar qualquer tese que possa isentá-lo de pena, ainda que seja teses contraditórias. Ele pode dizer, olha, eu não sou eu o autor do crime, ou seja, negativa de autoria, é a tese da defesa. Tá? Mas de repente a defesa pode falar, olha, mas se vocês entenderem que foi ele agiu em legítima defesa. Aparentemente isso seria antagônico, né? Seria contraditório, mas não, isso é possível, porque lá no tribunal do júri, o princípio que nós temos é da plenitude de defesa, certo? E além da soberania dos vereditos, nós temos o sigilo nas votações, porque no caso do júri, eles são incomunicáveis. Então, nesse caso, prevalece o sigilo nas votações, ou seja, não se identifica como aquele jurado votou, como o outro votou, tá? Porque existe uma incomunicabilidade justamente para garantir essa decisão que é de acordo com a íntima convicção, ele não precisa de fundamentação, mas ela não pode ser manipulada por terceiro, né? O outro jurado não pode influenciar aquele outro para votar daquela forma. Por isso que existe a incomunicabilidade, tá bom? Bom, nós vamos falar também do princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade, que está no artigo 5º da Constituição, salvo engano, 57, salvo engano, 57 por aí da Constituição Federal. Está também que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? E o artigo 283 também reprisa essa garantia constitucional, tá? Que é o princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade. Então, até então, presume-se inocente enquanto não transitar em julgado a decisão condenatória. Presume-se inocente. Aí vocês podem estar pensando, bom, mas por que a pessoa pode ser presa, então, antes do trânsito julgado, se não teve uma sentença condenatória com trânsito em julgado? Por que ele pode ser preso? Porque aí nós estamos falando de prisões de natureza processual. Então, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ele pode ser preso antes do trânsito em julgado. A qualquer momento, se presentes até o trânsito julgado, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ele pode ser preso. Ah, mas não há ofensa à garantia constitucional? Não, porque os princípios constitucionais, se nós tratarmos eles de maneira absoluta, é lógico que seria uma incompatibilidade entre a liberdade do cidadão e o direito de punir do Estado, né? Que seria uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Não, mas esses princípios constitucionais, se nós interpretarmos da forma absoluta, né, fica complicado, né, nesse entendimento. O próprio STJ, a súmula número 9 do STJ, já falava que não ofende a garantia constitucional, a presunção de inocência, a necessidade da prisão para o sujeito oferecer o recurso de apelação. Hoje não tem essa necessidade, obrigatoriedade de que o sujeito esteja preso para que o recurso de apelação seja recebido. Não, o recurso será recebido ele preso ou solto. Mas só para vocês entenderem que lá atrás o STJ já entendia desta maneira. E o STF da mesma forma, pela relatividade dessa garantia constitucional. Porque se a prisão está prevista no Código de Processo Penal e até mesmo na Constituição, porque a Constituição diz que sujeito só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então nós temos a prisão temporária, né, e temos a prisão preventiva. Prisão temporária é uma prisão para investigação, decretada durante o inquérito policial. Depois nós temos a prisão preventiva. Essa pode perdurar até mesmo até o trânsito julgado. Agora, se o sujeito está em liberdade
não apareceu nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, é evidente que ele tem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, sob pena de violação da garantia constitucional da presunção de inocência. Foi isso que o Supremo decidiu o ano passado novamente, reiterou, aliás, modificou aquilo que ele já vinha entendendo, a possibilidade da prisão derivada de decisão de segundo grau. Então, pelo princípio da inocência, se não estiver presentes os requisitos da prisão preventiva, que é uma prisão de natureza processual, o sujeito tem o direito de aguardar o trânsito julgado, até o trânsito julgado, para depois iniciar o cumprimento de pena, se eventualmente ele for condenado. Tá certo? Então, isso que o Supremo mudou de opinião, voltando ao entendimento que tinha anteriormente sobre o direito do sujeito recorrer no STJ e no STF em liberdade, ou seja, não tem aquela exigência dele de cumprir a decisão de segundo grau e já mandá-lo ao cárcere, tá? Justamente por respeitar a garantia constitucional do princípio da inocência. Agora, isso nada impede que durante o julgamento de segundo grau apareçam lá os motivos concretos para a decretação da prisão preventiva, e aí o relator pode determinar a prisão preventiva. Isso não era nenhuma ofensa ao princípio constitucional da inocência. O que não pode é o sujeito estar solto, não tem os requisitos da prisão preventiva, e o tribunal manda prendê-lo justamente porque tem decisão de segundo grau. Isso o Supremo repeliu, dizendo que não pode, não cabe esta prisão derivada de acórdão de segundo grau, certo? Não cabe prisão, essa prisão automática. Mas prisão preventiva cabe? Cabe, é lógico. E como exceção, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 311, 312, 313 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva. Tá? E a prisão temporária também não é uma ofensa à garantia constitucional do princípio da inocência. A princípio, porque quando falo em prisão temporária, eu tenho uma visão diferente, lógico que isso não prevalece no Supremo, no STJ, no TJ não prevalece, mas é um entendimento também de vários doutrinadores que, nos tratando de prisão temporária, ela ofende sim a garantia constitucional do princípio da inocência. Por quê? Porque, primeiro, ela é formalmente inconstitucional, porque ela foi criada através de medida provisória, e não existe a possibilidade de uma lei, se tratando de direito penal, de processo penal, ser criada através de medida provisória. Então ela tem um vício de formação. Então eu entendo que ela é formalmente inconstitucional. Entendo que ela é também materialmente inconstitucional, a prisão temporária, porque funciona da seguinte forma: o trabalho é o reverso. Primeiro nós elegemos um culpado, e a partir desse culpado, entre aspas, nós começamos a investigar. Por isso que era uma prisão para investigação. O delegado falou: olha, eu preciso que prenda aquele suspeito para que a partir dele eu possa investigar. Mas deveria ser o contrário. Eu investigo primeiro, eu tenho elementos que ele participou ou não da infração penal, e aí eu peço a prisão dele. Mas não, a prisão temporária é o contrário. Prende para investigar. E eu acho que isso é materialmente inconstitucional. Mas não prevalece, só para vocês terem ciência. Eu entendo que a prisão temporária afere a garantia constitucional da presunção de inocência da forma que ela é estabelecida. Mas isso não prevalece. Nem a doutrina é majoritária no sentido contrário, e a jurisprudência geral está no sentido contrário disso que eu acabei de passar para vocês. Tudo bem? Pessoal, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar. Sei que às vezes eu estou falando alguns termos que vocês desconhecem, denúncia, queixa, mas não se preocupe, tudo isso será estudado em momento oportuno. Aqui nós estamos falando de princípios gerais, que é necessário para uma interpretação sistemática de todo o conteúdo da Constituição Federal, extraído através dos princípios, bem como uma interpretação sistemática do Código de Processo Penal, para que daqui a pouco começamos a analisar todos os artigos aí do Código de Processo Penal.
Tudo bem? Então, quem tiver dúvida pode perguntar. Outro princípio também que se aplica no processo penal é o princípio indúbio pro réu. O que seria esse indúbio pro réu? O indúbio pro réu nada mais é do que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu. Então, o juiz, numa sentença condenatória, se ele tiver dúvida sobre a autoria e materialidade, que para condenar alguém, não basta só indícios de autoria. Para denunciar e para receber a denúncia, sim, basta indícios de autoria e materialidade. Agora, para o juiz condenar, é necessário que ele tenha uma certeza. Se pairar qualquer dúvida em relação à autoria e materialidade, aí sim aplica-se o princípio indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, o juiz absolve com fundamento aí no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, ou seja, não há prova suficiente para a condenação. Isso seria uma decisão indúbio pro réu, certo? Ou princípio também conhecido como favor rei, ou indúbio pro réu, tá? Mas existe outro princípio também, é interessante a gente comentá-lo aqui, que é o princípio indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, nós vamos proteger a sociedade e não em favor do réu, certo? Eu vou exemplificar, se não me engano, são 3 situações que existem a aplicação desse princípio indúbio pro societate, mas eu vou fazer uma ressalva em relação ao último que eu vou explicar para vocês. Bom, primeiro, quando o juiz vai decretar a prisão preventiva, se ele tiver alguma dúvida, é lógico que ele não vai fazer isso de forma expressa, porque daria aso aí para a defesa argumentar o não cabimento da prisão preventiva. Mas qualquer dúvida que o juiz tenha em relação a decretar ou não a prisão preventiva, nesse caso ele decreta. Por quê? Ele decretando, ele estaria protegendo a sociedade, estaria retirando o sujeito da sociedade para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal ou pela conveniência da instrução criminal. Por esse motivo, se ele tiver qualquer dúvida, ele manda prender o sujeito preventivamente, retira o mesmo da sociedade. Tá certo? E outro momento que vige também esse princípio indúbio pro societate é quando o juiz vai receber a denúncia. Então, qualquer dúvida do juiz no momento do recebimento da denúncia, ele decide em favor da sociedade. Como que ele decide em favor da sociedade? Recebendo a denúncia. Porque se ele rejeita, na dúvida, ele estaria decidindo em favor do réu, ou seja, indúbio pro réu. Não, mas nesse momento não vige o princípio indúbio pro réu, vige o princípio indúbio pro sociedade, ou seja, na dúvida eu protejo a sociedade, eu determino que o sujeito responda o processo perante o Poder Judiciário, ele recebe a denúncia, certo? Tudo bem? Até aí? Então tá bom. Outro exemplo é na primeira fase dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Os crimes de competência do Tribunal do Júri, ele difere de outros crimes. Por quê? Os crimes de competência do juiz singular, ele tem uma fase só. Quando chega a denúncia ou a queixa no Poder Judiciário, intima para apresentar a defesa preliminar, audiência una, debate, sentença. Pronto, acabou. Primeiro grau de jurisdição acabou por aí. Quando eu falo do Tribunal do Júri, existe 2 fases. Existe uma fase de admissibilidade de acusação, que é essa fase de instrução que é feita pelo juiz que preside a vara do júri, e depois a segunda fase. Se o réu for mandado para júri, se ele for aí pronunciado, inicia-se a segunda fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, nesse momento que o juiz encerra a primeira fase de julgamento, não se preocupe que nós vamos explicar isso depois. Nessa primeira fase de julgamento dos crimes de competência do júri, o juiz pode absolver sumariamente se tiver alguma causa excludente da licitude ou da culpabilidade, desde que a mesma seja manifesta,
então ele pode absolver sumariamente, ele pode desclassificar a infração de, por exemplo, de homicídio doloso para homicídio culposo, aí ele manda para outro juiz singular. Ele pode impronunciar, dizendo que não tem indícios de autoria ou não tem materialidade, ele impronuncia. Agora, se ele entender que tem indícios de autoria e materialidade, ele vai o quê? Pronunciar o réu. O que significa isso? Ele vai mandar o réu ser submetido à decisão pelo conselho de sentença, pelo tribunal do júri. Certo? Dessa decisão é lógico que cabe recurso. Recurso em sentido estrito. Tá? O réu pode recorrer em sentido estrito. Quando o juiz manda ele para júri, o juiz pronuncia. Mas aí vem um detalhe que eu quero explicar. Nesse momento, se o juiz tiver qualquer dúvida, e presta atenção, essa decisão de pronúncia, ela é muito sensível. Por quê? O juiz não pode adentrar na questão do mérito, porque senão ele poderia influenciar e usurpar a competência, que é a competência constitucional do tribunal do júri. Então o juiz não pode adentrar nesse mérito. Ele vai só verificar, olha, tem indícios de autoria? Tem. Tem a materialidade? Tem. Tem o dolo? Tem. Então eu vou pronunciar, eu vou mandar o réu para o júri. Nesse momento, se pairar qualquer dúvida, o princípio que se aplica é indúbio pro sociedade, ou seja, na dúvida, protege a sociedade. De que forma? Mandando o réu a ser julgado pela própria sociedade, que são 7 cidadãos que integram a sociedade, que compõem o conselho de sentença, certo? Então, na dúvida, o juiz manda ele para júri, protegendo a sociedade, deixando a sociedade julgá-lo. Porque se fosse para proteger o réu, ele impronunciava. Aí estaria na dúvida, então, indúbio pro réu. Não prevalece, certo? Isso é entendimento doutrinário, entendimento dos tribunais de justiça, entendimento do STJ. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu, e não é vinculante essa decisão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nesse momento que o juiz vai pronunciar ou não, se prevalecer alguma dúvida sobre indícios de autoria e materialidade, deve-se aplicar o princípio indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, o juiz, ao invés de proteger a sociedade mandando o sujeito para ser julgado pelo júri, ele impronuncia o réu. Se ele impronunciar, ele está decidindo em favor do réu e não em favor da sociedade. Isso foi um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. Repito, não é vinculante, mas o Supremo Tribunal Federal deu esse entendimento. Tá? Isso não impede que os tribunais de justiça, que o juiz entende de forma diferente, porque essa decisão não é vinculante do Supremo Tribunal Federal, porque se fosse vinculante, é evidente que o juiz deveria observar sob pena de caracterizar uma possível reclamação constitucional. Peraí, estão falando aí que meu microfone está baixo, né? Acho que ele está virado aqui, só um minutinho. Vamos lá, agora acredito que vai melhorar. Melhorou um pouco o som? Ok? Quem me dá um retorno aí sobre o som? Então tá bom, vamos lá. Então eu falei o princípio indúbio pro societate e o princípio indúbio pro réu, fazendo essa ressalva em relação aos crimes de competência do tribunal do júri. Isso é muito importante, tá bom? Bom, vamos falar agora de outro princípio, que é o princípio da verdade material ou da verdade real. Esse princípio, ele vai de contramão com o princípio da verdade formal. Verdade formal é o que vocês estudam lá no processo civil. Ou seja, o juiz fica limitado a que as partes apresentam. Né? O juiz fica limitado. Ele não tem a liberdade de produção da prova, porque ele é imparcial. Ele não tem essa liberdade, não requerer
essa produção de prova, eu vou determiná-la de ofício. Não, ele não pode. Apesar que o novo Código de Processo Civil, novo, eu falo 2016, né? O Código de Processo Civil, ele deu mais liberdade para o juiz em busca da pacificação social, mas mesmo assim não chega nem perto do que nós temos aqui no processo penal, que é a garantia do princípio da verdade real. Ou seja, o juiz, na produção da prova, ele deve fazer de tudo para buscar realmente a verdade dos fatos, que aqui nós estamos tratando do direito de liberdade, né? O bem jurídico tutelado, via de regra aqui, o bem mais precioso é o direito de liberdade, tanto que o Código Penal, ele enumera de forma gradual os bens jurídicos tutelados e a sua importância. Então nós temos o bem jurídico tutelado em primeira mão no Código Penal, é o homicídio. Depois a integridade física e mental, né? Depois a liberdade de autodeterminação, né? Antes disso, nós temos aí a honra, a proteção à honra da pessoa, né? E assim por diante. Tá certo? Então, a verdade real, o juiz, por exemplo, pode ouvir uma testemunha como testemunha do juízo. Ah, mas ninguém arrolou essa testemunha. Ah, o juiz não é imparcial? Ele não estaria sendo parcial nesse caso? Não. No processo penal, não. Ele não pode agir como parte, é lógico. O promotor tem que oferecer essa testemunha na denúncia. Aí ele não oferece, o juiz fala, não, então eu vou ouvir essa e essa aqui como testemunha de acusação. Lógico que isso não pode. Ele não pode ser imparcial. Ele não pode agir como acusador. E nem como defensor. Ah, a defesa não ouviu, eu vou começar a ouvir testemunha para a defesa? Não. Mas para formar a sua convicção, ele poderia ouvir uma testemunha como testemunha do juízo, visando formar a sua convicção? É lógico que sim. Ele teria liberdade para determinar a realização de uma prova pericial de ofício? Sim. Tudo isso em nome do princípio da verdade real ou verdade material, né? Absolutamente diferente do processo civil que vocês já devem ter estudado, tá certo? Então é um princípio de grande importância no processo penal, porque o juiz tem essa liberdade na produção da prova, sem perder a imparcialidade, é lógico, sem perder a imparcialidade. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós podemos falar agora? Princípio. O que nós falamos na sequência? Falamos agora o princípio da verdade real. Vamos falar do princípio da livre convicção ou da persuasão racional do juiz. É um princípio de suma importância, né, da persuasão racional ou livre convicção motivada. O juiz pode decidir de acordo com a sua livre convicção, ou persuasão racional do juiz. Então, ele decide de acordo com a sua livre convicção, desde que ele motive as razões de sua convicção de acordo com as provas carreadas nos autos. Então, nós podemos, por exemplo, o que é uma sentença? É um trabalho lógico e intelectual elaborado pelo órgão jurisdicional no sentido de resolver aquela pretensão jurídica aplicando o direito ao caso concreto. Não é? Isso é uma sentença? Então, tem toda uma produção intelectual e o juiz tem toda essa liberdade nessa criação intelectual. Isso é o princípio da livre convicção. Se vocês verificarem lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, ele diz justamente isso. Princípio da livre convicção ou da persuasão racional do juiz, livre convicção motivada. Tá certo? Então, o juiz, por exemplo, no processo penal, não tem hierarquia das provas. Ah, mas e o DNA? O DNA é 99,99. O juiz pode falar, não, mas vou pedir outra prova de DNA. O juiz pode. Não existe hierarquia, mas também o juiz não pode se contrapor a uma prova de DNA. Ele até pode, para fazer o DNA, se tiver alguma suspeita de alguma ilegalidade na colheita do material, assim por diante.
tá? Mas ele também não pode desprezar o grau de importância de uma prova técnica que ele dá 99,9999 de segurança para decidir, tá? Mas não existe hierarquia. Uma prova não vale mais que outra no processo penal. A confissão, a importância dela é relativa. O juiz vai analisar se aquela confissão ela está contextualizada com as provas produzidas no processo. Porque o sujeito pode confessar por amor, por tortura, para proteger alguém, por dinheiro, né? Então existe a confissão, antigamente era a rainha de todas as provas, assim era chamada. Hoje não, hoje ela tem uma relatividade. A confissão extrajudicial e a confissão judicial. O sujeito confessou lá na fase de inquérito e negou na fase judicial. O juiz vai analisar, de acordo com os demais elementos colhidos na instrução probatória, se ele vai dar credibilidade naquela confissão feita extrajudicialmente ou não, e qual o valor que ele vai dar em relação a cada prova para formar a sua íntima convicção, motivando as suas razões de decidir. Tá certo? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Perguntem. Então, na sequência, nós falamos do princípio da livre convicção, motivado ou persuasão racional do juiz. Nós temos também o princípio da motivação das decisões judiciais. Ou seja, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, né? Decisões. Tá? Agora, despacho, por exemplo, decisão que recebe a denúncia. A doutrina e a jurisprudência majoritária entende que esse momento o juiz não precisa fundamentar. Porque se ele for fundamentar, ele adentra até mesmo no mérito do processo, que nem sequer a prova foi produzida. Então, não é necessário a fundamentação nesse momento. Mas, garantia constitucional, está lá no artigo 93, salvo engano, inciso 9 da Constituição Federal, que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Tá? Então, o juiz deve dar as suas razões de convicção. Isso é motivação. A motivação deve ser uma motivação e fundamentação concreta, né? De retirada as provas do processo de forma concreta e não abstrata. O crime é grave, houve comoção social, por isso eu vou mandar prender. Não, isso não é por si só fundamentação idônea a alicerçar um decreto de prisão preventiva. Então o juiz deve fundamentar e trazer a motivação concreta de elementos retirados do processo. Recentemente nós tivemos um caso daquela juíza lá da 13ª Vara de Curitiba, Hardt, como é que é? Heloísa Hardt, eu não estou lembrando o nome da juíza. Sei que ela substituiu o ex-magistrado Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba. O próprio Tribunal Regional lá da 4ª Região, e aí absurdamente foi 2-1, mas um desembargador entendeu, e eu achei que deveria ter 3-0 no sentido de anular a sentença dela. O que ela fez? Ela fundamentou naquilo que o promotor disse, o procurador da República lá. Nas alegações finais, o procurador pede a condenação e fundamenta. O que ela fez? Ela pegou aquela fundamentação e trouxe para a sentença como sendo os seus fundamentos. Isso não pode. A decisão é absolutamente, a sentença é nula. Mas ela pode mencionar trechos da acusação, que a acusação falou, trechos que a defesa falou? Até pode, para condenar ou para absolver. Ela pode até citar, mas não tê-lo, esta argumentação da defesa e a argumentação da acusação, como a sua razão de decidir. Isso é absolutamente nulo. Entenderam? É absolutamente nulo. É necessário que o órgão jurisdicional tenha a sua fundamentação própria, sob pena de nulidade. Tá? Então é muito importante essa questão da fundamentação. Você pega uma decisão que decreta a prisão preventiva, primeira coisa que a gente olha, vamos ver se tem fundamento concreto. Se o juiz decidiu. Porque senão o juiz fala o seguinte: estou prendendo porque o sujeito tem bastante dinheiro, ele tem avião, ele pode sair do país a qualquer momento.
nesse sentido eu decreto a prisão preventiva dele para assegurar a aplicação da lei penal. Ora, peraí, o sujeito tem bola de cristal para saber se o sujeito vai fugir do país? Isso é fundamentação abstrata. Então, essa decisão que decretou a prisão preventiva com esse fundamento é absolutamente nula, carecedora de fundamentação. Agora não, o sujeito está interceptado com autorização judicial, pega ele numa conversa telefônica, dizendo, olha, se acontecer isso no processo, eu vou fugir do país, já está tudo organizado. E aí o juiz, com base nessa interceptação telefônica, ele vai ter dados concretos para decretar o quê? A prisão preventiva desse sujeito. Porque tem elementos concretos, elementos legais, prova legal, que ele afirma que vai deixar o país. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, o juiz pode, então, decretar de forma concreta, de fundamentação concreta, a prisão preventiva. Certo? Então, falamos do princípio da motivação das decisões judiciais. Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas sob pena de nulidade. Tudo bem? Bom, vamos falar também, já na sequência, está aí também no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que fala do princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade não é exclusivo só aqui do processo penal. Né? Todos os atos do Poder Judiciário devem ser públicos. É isso que nos dá uma segurança de uma justiça efetiva. É essa publicidade, é a sociedade podendo averiguar e investigar as decisões do Poder Judiciário. Certo? Agora, há determinados casos que se impõe o sigilo. É lógico que o sigilo não contempla nem um advogado, nem o Ministério Público, mas pode-se decretar o sigilo daquele processo, o sigilo daquela investigação, onde somente terão acesso as partes. Isso de forma devidamente fundamentada, sob pena de ofender o princípio da publicidade. Sob pena de ofender o princípio da publicidade, que é uma garantia também que nós temos como garantia constitucional, como princípios dos atos administrativos que norteiam os atos da administração pública também, está lá na Constituição Federal, se não me engano, no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da publicidade. Tá? Então, por exemplo, no Poder Judiciário, em geral, existem as exceções. Se for revelar a intimidade das partes. Por quê? Por exemplo, numa separação, num divórcio, impõe-se o sigilo, o segredo de justiça, porque está discutindo ali a intimidade das partes. Um processo de estupro que envolve menores, crime contra a dignidade sexual. Né? Então, nesse caso, está expondo uma menor, ou até mesmo a pessoa maior de idade que foi estuprada. Isso leva um certo constrangimento. Então, o juiz, de forma fundamentada, ele poderá decretar o sigilo do processo. Ou quando a ordem pública o exigir. Então, casos de grande repercussão, onde a ordem pública exigir, poderá se decretar também o sigilo, que é uma exceção ao princípio da publicidade, que é a regra. Né? Tanto isso é importante que, por exemplo, numa sessão de julgamento perante o tribunal do júri, se começar o julgamento com a porta do tribunal trancada, é causa de nulidade. É causa de nulidade do julgamento. Por quê? Uma ofensa à publicidade. Né? Recentemente, vocês devem acompanhar, nesse que eu sou advogado, nesse caso do menino Joaquim aqui em Ribeirão Preto, né? A juíza determinou a realização do tribunal do júri sem plateia. Né? E eu vou contestar essa questão, porque ainda que seja em número reduzido, o estabelecimento comporta, de acordo com as regras de vigilância sanitária, as regras impostas pelo Ministério da Saúde, é possível que se abra para número de determinadas pessoas estarem presentes assistindo o julgamento.
Então isso, ao meu ver, você restringir de forma absoluta o público de um ato tão importante que é o tribunal do júri, que é o povo julgando o povo e necessariamente ser visto pelo povo, porque o julgamento é público, ao meu ver, isso ofende diretamente também o princípio da publicidade. Então, por isso que eu estou tomando algumas medidas judiciais, discutindo essa questão de ofensa ao princípio da publicidade. Certo? Porque é uma forma da sociedade exigir e fiscalizar, estar presente nesse ato tão importante, um mais importante que existe, que é o julgamento, onde de um lado nós temos a liberdade, de outro lado nós temos a vida, né? De um lado, né, a pessoa foi morta, ou seja, violou-se aquele bem tutelado que é o direito à vida, e de outro lado também nós temos o direito à liberdade do cidadão, daquele que matou. O que está em jogo é a liberdade dele, o quanto ele vai ter de privação de liberdade, ou até mesmo se ele agiu amparado por uma causa excludente da ilicitude, e ele terá direito então a esta liberdade. Tá certo? Então, falamos do princípio da publicidade, que é um princípio de suma importância. Outro princípio também que nós podemos falar aqui, que é a vedação, a admissibilidade das provas ilícitas. Então, quando eu falo em provas ilícitas, eu estou falando prova ilegítima e prova ilícita. Né? Mas qual que é a diferença? A prova ilícita é quando ela foi produzida em ofensa ao direito material. Então o sujeito violou o domicílio, foi lá e pegou uma prova que possa incriminar aquela pessoa. Não, mas cometeu um crime de violação de domicílio. Então essa prova ela é o quê? Ilícita. A prova ilegítima é toda vez que ofende o direito processual. Por exemplo, tribunal do júri, o sujeito, se ele for exibir algum material durante o julgamento, ele tem que juntar esse documento 3 dias antes do julgamento. Mas se ele deixar para juntar no dia? Não pode. O juiz não pode admitir. Por quê? Não daria tempo da outra parte estabelecer o contraditório e manifestar sobre aquele documento. Recentemente nós tivemos um caso, por alto, eu fiquei sabendo, assisti na TV, aquele caso da moça que lá de Curitiba, ou Florianópolis, Curitiba, salvo engano, Florianópolis, Santa Catarina, que a moça foi jogada lá do prédio e o rapaz fugiu. Ele teve um júri agora recente, os advogados abandonaram o plenário porque a juíza indeferiu que eles exibissem um documento. Bom, se eles não juntaram esse documento 3 dias antes do júri, ele não pode juntar nenhum documento que tem relação com aquele fato objeto do julgamento. Se ele fizer e o juiz autorizar, seria nulo o julgamento, porque esta prova ela é ilegítima, ela ofende o direito processual, que não autoriza a juntada senão até 3 dias antes do julgamento. Então isso é prova ilegítima. Prova ilícita ofende o direito material. Nós vamos ter um enfrentamento aí nessa prova ilícita, né? Na questão da Lava Jato, todas aquelas mensagens apresentadas que foram hackeadas, as autoridades, os procuradores da República, a própria conversação do procurador da República com o juiz Sérgio Moro, que eles não negam, mas se identificar a veracidade daquelas mensagens, ainda que seja prova ilícita, a defesa pode usar em benefício do réu. Não pode usar para condenar alguém. Mas, por exemplo, eu vou grampear o telefone aqui de alguém e vou conversar com ela, e ela vai falar: não, realmente você é inocente, eu sei quem praticou o crime, foi aquela pessoa tal. Isso é gravação, não estou falando interceptação. Interceptação é quando tem 2 pessoas conversando e um terceiro vai interceptar aquela conversa sem ordem judicial. Estou falando em gravação. Eu posso, até mesmo nessa interceptação, se for para me provar a minha inocência, eu posso utilizar essa prova ilícita ou ilegítima.
justamente em nome do princípio da verdade real, que aqui nós estamos trabalhando com o direito de locomoção. Conforme eu falei, direito de locomoção, não, desculpa, direito à vida, que é o bem jurídico mais precioso, protegido pelo direito penal. Tá? Mas, de regra geral, as provas ilícitas ou ilegítimas não podem ser utilizadas sob pena de ser declarado a nulidade do processo. E elas devem ser retiradas do processo. Tá? Mas isso fala que devem ser retiradas. Eu entendo que o juiz que recebe a prova ilícita ou ilegítima, ele já estaria até contaminado. Eu acho que ela deve ser retirada do processo, mas até mesmo o juiz deve ser retirado do caso, porque eu entendo que ele não teria a parcialidade necessária, a imparcialidade necessária quando ele obtém acesso àquela prova ilícita. Tá bom? Vamos lá, tem alguém com pergunta aí? Pois não? Bom dia. Sim, entendimento do Supremo Tribunal Federal, sim, se for para provar inocência, mas para condenar alguém, jamais, como sendo o único elemento de prova. Juiz não pode se basear num único elemento de prova que é ilícito ou ilegítima para condenar alguém, isso não. Tem o Edson aqui também fez uma pergunta, vamos lá, em relação ao princípio da publicidade, como exemplo dado do Tribunal do Júri sem plateia, se o juiz concordar com a plateia seguindo todas as regras sanitárias, alguém da plateia seja infectado com Covid, como fica o Estado nessa situação? Ele tem responsabilidade ou não? Não, eu acho que como os atos estão ocorrendo, né? Entendo, nesse caso, o Estado não teria responsabilidade alguma, foi respeitado, é uma situação excepcional, foi respeitado todas as regras das autoridades, não existe nenhum desrespeito à regra imposta pela autoridade. Então, o que eu vejo é assim, restringir o número, tudo bem. Agora, vedar esta fiscalização do povo em relação a um julgamento, que é o mais importante, que vai julgar um crime contra a vida, ao meu ver, ofende sim o princípio da publicidade. Tá? Até mesmo a questão do réu estar presente no julgamento, que eu vou estar discutindo também essa questão no Tribunal de Justiça. Tá bom? Mas falamos então da prova ilícita ou a prova ilegítima, né, que não pode ser admitida. A própria Constituição não admite, o próprio Código de Processo Penal também não admite essa prova ilícita ou ilegítima, e nem por derivação, né, que é aquela prova frutos da árvore envenenada, né? Prova ilícita por derivação também não pode ser admitida. Tá? Então falamos do princípio da publicidade e falamos agora também a vedação às provas obtidas por meios ilícitos. E tem também o princípio da igualdade ou paridade de armas. Então, não existe hierarquia entre o promotor e a defesa e o advogado. Existe uma paridade aí, uma igualdade que vem lá da Constituição Federal também, né? Igualdade, isonomia, as partes devem ser tratadas pelo juiz de forma igualitária, não pode fazer nenhuma distinção. Existe uma igualdade de tratamento e oportunidade no processo, tá? Isso tem que ser observado, tá? Mas é lógico que isso na teoria, né? Porque na prática a defesa sempre tem uma desvantagem, né? Porque o Ministério Público, por exemplo, ele tem elementos, ele tem estrutura, que ele tem sistema de identificação, de localização de testemunha, ele tem peritos próprios, engenheiros, seja de toda a ordem ali, eles têm estrutura que auxiliam, diferentemente da defesa. Por exemplo, se é um réu cuja tem nomeado um defensor ou um advogado dativo no convênio da defensoria com a OAB,
É, você pede para expedir ofício para localizar uma testemunha, tem juiz que indefere. E o promotor não precisa nada disso, porque ele tem em mãos todos os sistemas que ele entra ali no computador, um sistema fechado lá do Ministério Público, que ele consegue fazer diligências ali para localizar, por exemplo, uma testemunha de interesse dele. Ele tem funcionário para, vai lá nesses endereços todos aí, ver se você localiza essa testemunha aqui, que é essencial para mim, para pedir a condenação do réu naquele processo. Então, há uma desvantagem clara em relação à defesa e à acusação, por esses termos que eu argumentei, mas na prática, infelizmente, é assim que funciona. Tá bem? Bom, outro princípio também que é de suma importância que deve ser observado é o princípio da imparcialidade. Né? O juiz não pode ser imparcial. E a imparcialidade não é uma garantia do juiz também, não, porque o juiz